Então, a Fernanda, ela foi convidada porque ela, para abrir também esse nosso encontro, porque ela tem uma pesquisa com métodos bastante abrangentes, né, uma pesquisa quantitativa, e aí ela pode falar um pouquinho, né, de cada um desses métodos que ela abordou. Ela vai falar por aproximadamente 30, 35 minutos, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem ir colocando as perguntas de vocês no chat, ou colocando o nome de vocês no chat, e aí a gente chama vocês para fazerem as perguntas aí com a câmera aberta e com o microfone, tá? Como vocês preferirem, certo? Então, Fernanda, pode começar a tua apresentação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Só deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momento. Vanessa, só para confirmar se está todo mundo vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Só colocar agora no modo apresentação da tela cheia. Ok. Uhum. Vou desligar a câmera para não te atrapalhar, tá, Fernanda? Ok. Se acontecer algum probleminha com a apresentação, então só me avisar que eu possa retornar. Pode deixar. Tá bom. Então, boa tarde, boa noite, né, a todos. Fiquei muito feliz com o convite, né, como eu estava falando anteriormente, com a professora Berenice, professora Vanessa, fiquei muito feliz com o convite de estar fazendo nessa abertura dessa sessão de métodos e procedimentos de pesquisa, que realmente é um tema bem pertinente, né, principalmente para quem está começando a pós-graduação agora, ou mestrado. E é uma questão, assim, esses procedimentos de pesquisa foi uma questão que nós, com, né, a orientação da professora Vanessa, nós tentamos especificar e trazer uma maior qualidade, né, para a pesquisa, com essa questão da pesquisa quali-quantitativa, né, multimétodo. Então, a gente teve uma abrangência bem interessante, né, no nosso trabalho. Então, para começar, antes mesmo de entrar nessa parte específica do método, né, vou falar só rapidamente, de uma forma mais abrangente, né, do que tratou a minha pesquisa de mestrado. Então, como a professora Vanessa já tinha citado, né, nós somos vinculadas, eu sou arquiteta e agora mestre em arquitetura e urbanismo, então minha pesquisa é vinculada ao pós-arc, né, apesar de eu ter trabalhado por muito tempo aí no Hiperlab, então conheci algumas pessoas, já conheci a professora Berenice, então, mas a minha pesquisa é vinculada ao pós-arc. E o título da pesquisa é a percepção da paisagem, né, o caso do Rio Cará no contexto urbano de Lages. Como objetivo geral, então, nós investigamos as percepções e preferências visuais atreladas a essa paisagem do rio, né, na cidade. Eu acredito... Não está aparecendo, eu não sei se tu está passando os slides, aqui ainda está, eu estou vendo o primeiro slide e não está a tela cheia. Sim, só um momento. Eu já estava no segundo slide, deixa eu tentar conectar novamente. Funcionou? Não está a tela cheia. Mas passou para o segundo slide. Agora passou para o terceiro, mas está ainda no modo, não está no modo apresentação. Tá, ok. Vocês conseguem ver eu passando os slides ou não? Sim, agora está no segundo. Sim. Então, ok, retornando aqui nessa introdução, né, como eu havia falado, o objetivo geral foi investigar as percepções e preferências visuais atreladas à paisagem do Rio Cará, lá em Santa Catarina. Eu acredito que esse background teórico da percepção e preferência visual também é vinculada, né, ao design, porque eu lembro que quando eu estava trabalhando no Hiperlab, tinha alguns colegas trabalhando também com a percepção do usuário, então acredito que vai ser interessante, né, compartilhar a experiência da minha pesquisa com vocês também do design. Entre os objetivos específicos, então, nós identificamos a imagem ambiental, né, associada a esse rio, tanto individual como coletiva, examinamos a relação afetiva dos habitantes com o rio e a influência, né, desse afeto nas construções dessas imagens cognitivas, e expressamos as preferências visuais dos habitantes em relação às possíveis configurações da margem do rio.
Eu coloquei aqui o link, né, que vai relacionado ao repositório da UFSC, que essa dissertação ela já está disponível, né, no repositório, para quem quiser ver na íntegra todo o processo metodológico e tudo mais, mas acredito que só digitando o nome vocês já conseguem encontrar, caso tenham interesse, né. Bem, eu trouxe aqui no terceiro slide um organograma, né, que foi basicamente o organograma como eu montei, né, eu e a Vanessa, como a gente montou a parte explicativa, né, tanto a metodologia como a apresentação dos resultados, tendo em vista nesse caráter multimétodo, né. Então, nós tivemos que trabalhar com essa primeiramente, com uma separação, né, de cada etapa, para poder trazer mais as explicações e dissertar sobre o assunto, e aí no final nós realizamos as conexões, né, dissertamos sobre os resultados. Fernanda, Então... Não está passando os slides, a gente não consegue ver teu terceiro slide. Eu acho que eu vou interromper aqui bem rapidinho a compartilhamento e tentar novamente. Ô, Fernanda, eu te recomendo compartilhar a tela inteira, de repente. Ah, sim. Não só a guia, okay. sabe? Ok, eu estava compartilhando só a guia do Excel. Eu vou interromper novamente, então. Tela inteira. Ok. Tudo certo para vocês? Agora sim. Agora sim. Consegui ver muito bem e ler a tela. Obrigada, Fernanda. Pode continuar. Obrigada pela dica. Eu estava realmente compartilhando só a tela do Excel. Então, como eu estava falando, né, eu trouxe esse organograma para vocês entenderem, então, esse processo, como está organizado, né, a minha dissertação, nesse sentido da pesquisa multimétodo. Além da pesquisa qualitativa e quantitativa, também tivemos a pesquisa documental, né, mas como o foco da apresentação é mais nesses instrumentos metodológicos ali, entrevista, questionário, né, instrumentos de procedimentos metodológicos, então hoje eu vou falar mais dessa parte, que já é uma parte bem grandinha, né, então eu não vou entrar na questão da pesquisa documental. E falando também rapidamente sobre o primeiro procedimento, né, só para, enfim, trazer aqui a questão do comitê de ética, né, em pesquisa com seres humanos, que como a gente trabalhou com entrevista, questionário, né, esse contato com a população, a gente, primeiro de tudo, fez essa submissão do projeto, né, junto à Plataforma Brasil, e após a aprovação nós iniciamos as pesquisas, né. Então, só para citar sobre esse assunto, que, enfim, é um assunto mais complexo, que já teve várias palestras sobre o assunto, né, quando eu estava no Interlab, então é um assunto mais distinto. Bem, então, entrando mais nessa questão da pesquisa qual e quant, né, que foi o tema da palestra, sugerida pela professora Berenice e pela professora Vanessa, nós tivemos essa abordagem, então, considerando que entre as diversas possibilidades, né, de uma pesquisa qualitativa, nós escolhemos um instrumento da entrevista, né, e entre tantas possibilidades também de pesquisa quantitativa, nós escolhemos o questionário com foto, né, então poderia ser chamado de foto-questionário. E eu vou mais ou menos falar sobre essa questão metodológica também em duas etapas, porque como a amostra, o método de coleta e método de análise é bem diferente, né, entre a pesquisa quali e quant, eu vou acabar citando separadamente, né, e assim também está na minha dissertação. Então, começando um pouquinho com a questão da entrevista, né, a questão da amostra, a gente optou, né, por trabalhar com moradores do entorno urbano imediato do Rio Cará, em Lages, com idade igual ou superior a 18 anos, que vivem no local em um período igual ou superior a 5 anos. Bem, eu salientei ali alguns trechinhos desse texto, e eu acredito, né, que tenha pessoas nessa palestra que estão começando o mestrado agora, então talvez essa fala vai para essas pessoas que estão começando agora, que é essa questão dos critérios, né, quais são os critérios colocados para escolher uma determinada amostra, né.
Então, para nós, enfim, na arquitetura, toda a nossa fundamentação teórica ali sobre a percepção do usuário, né? Então, a gente veio vendo, né, nessa teoria, que o período de vivência, né, do usuário em determinado local influencia na sua percepção. Então, o período de moradia foi um dos critérios por causa, né, da fundamentação teórica. Essa questão da idade, né, é uma questão muito importante, vinculada ao comitê de ética, porque tem pessoas que trabalham com crianças, né, pesquisadores que trabalham com crianças, então isso vai ter que constar, né, no projeto para a Plataforma Brasil. E essa questão do entorno imediato, né, quem são esses moradores da margem do Rio Cará? Então a gente delimitou, né, era um raio de 200 metros, então tem essas delimitações, esses critérios que são essenciais para você justificar a tua amostra. Em relação ao método de coleta, eu acredito que nessa parte, assim, a minha experiência ela vai contribuir para quem está na pós-graduação agora, porque a gente finalizou a coleta de dados durante a pandemia. Então, a gente passou por a etapa sem a pandemia e com a pandemia, né? Então, a gente teve que fazer algumas transformações, né? Umas transformações que, ainda bem, foram pequenas, então não mudaram o corpo metodológico do trabalho, mas foram mudanças importantes, né? Que até deu uma atrasadinha, né? Na defesa. Então, eu tive 30 entrevistas, né? Que eu coletei face a face durante os anos de 2019 e 2020, e aí, quando, né, nós tivemos esse problema da pandemia, a gente fez uma série de ajustes e começamos a entrevistar pessoas, então, via telefone. Então, o total de entrevistados foi 53, né, ao longo do Rio. Então, por conta dessa complexidade, né, de eu estar trabalhando num espaço urbano, um rio que atravessa uma cidade toda, então nós tivemos que delimitar regiões para coletar essa amostra. Então, aqui tem um outro ponto muito importante da metodologia, que é quais são os critérios do local que você escolhe, né, para o local que você vai coletar essa amostra. E em relação aos métodos de análise da entrevista, nós optamos pela análise de conteúdo, né, com base em fundamentação teórica da Laurence Bardin, que inclui 3 etapas: organização, codificação e categorização. Então, só para mostrar bem rapidinho nesses mapas a questão dos critérios de escolha dos núcleos amostrais, né, como eu havia comentado. Como tem essa nossa questão da nossa pesquisa que foi no espaço urbano, nós tivemos que delimitar diversos critérios sobre esses núcleos amostrais. Então, aqui nesses mapinhas ao lado, vocês podem ver que a gente utilizou critérios econômicos, né? Fiz a avaliação ali, o mapa da renda, critério também de densidade demográfica e também o critério de áreas de inundação, né? Então, nós sempre optamos por escolher pontos que tivesse essas diferenças de pessoas com diferenças tanto socioeconômicas, como essa questão de ser afetado ou não ser afetado pelas inundações. E aí, logo mais ali, quando eu falar sobre o método de análise, vocês vão perceber que esses critérios, né, de seleção dos núcleos amostrais, eles vão afetar os resultados da percepção desses moradores, né? Porque quem mora num lugar que não pega inundação tem uma percepção totalmente diferente do morador, né, de um local de inundação. Então, é por isso que os critérios são muito importantes na hora de definir o local de coleta da amostra, porque você vai poder dissertar sobre o assunto nos seus resultados. Então, só para mostrar rapidamente, né, depois de escolher esses critérios, a gente começou a fazer análises mais locais, né, de cada núcleo. Então, vocês podem ver que ao longo de todo o Rio Cará, aqui na cidade de Lages, ele tem a infraestrutura, toda uma paisagem, né, diferenciada. Então, isso afeta a percepção dos moradores, e nós dissertamos sobre isso com o resultado das entrevistas. Então, só para passar rapidamente aqui para vocês verem a importância mesmo desses critérios de seleção. Em relação ao método de análise das entrevistas, como eu havia comentado, foi análise de conteúdo, né, que possui
3 etapas, depois que você faz toda a organização do material, a transcrição, etc., você começa a fazer a codificação e, posteriormente, a categorização. Como nós tivemos um número bem considerável, né, de entrevistados, 53 entrevistados realmente bem considerável, e a quantidade, né, de material que a gente teve nessas transcrições foi muito grande. Então, a gente dividiu a análise em 3 eixos temáticos que correspondem exatamente aos objetivos, né, específicos da pesquisa. Então, para poder, primeiro, fazer uma análise individual de cada eixo temático, né, qual que é a imagem ambiental desse rio, qual que é a imagem ideal e qual que é a relação afetiva. E, posteriormente, fazer uma análise conjunta desses eixos temáticos. Então, a gente fez primeiro como se fosse o micro e depois o macro e as conexões. Toda essa análise, ela foi feita no software Atlas TI, que eu realmente recomendo muito esse software. Eu sei que já teve uma palestra sobre isso, não lembro exatamente se foi no Hiperlab, mas já teve uma palestrante, uma aluna de doutorado, que falou sobre o Atlas TI. Eu utilizei na minha dissertação, recomendo muito. E ele é um software que ele tem a versão gratuita, a versão paga, mas a gente consegue usar tranquilamente a versão gratuita e vale muito a pena. Eu vou mostrar aqui entre os resultados, né, alguns resultados da minha pesquisa para vocês verem mais ou menos como ele funciona. Então, como eu havia mencionado, a primeira parte da análise de conteúdo é a codificação, né? Nesse caso, nós escolhemos a codificação semântica, que seria por temas, né? E o que seria essa codificação? Você leva todas as tuas transcrições dentro do Atlas TI e você começa a ler, né, as tuas transcrições, identificando nas falas esses temas, né? Então, você vai selecionar não só uma palavra isolada, você vai selecionar uma que a Laurence Bardin chama de unidade de contexto. Então, você vai selecionar essa unidade de contexto que vai dar sentido àquele tema, e você vai criar um código, né, um código temático. Por exemplo, ocorrência de inundação. Foi um código temático encontrado nas falas. E quanto mais os entrevistados repetiam esse tema, mais anotações você vai fazendo nos códigos. E o Atlas tem essa questão muito interessante, que é essa possibilidade de você criar tabelas com a frequência de citações desses temas, né? Então, por exemplo, essa tabela que eu trago é justamente para vocês verem isso, que ela está organizada do mais frequente para o menos frequente, né? É uma tabela maior, mas eu trouxe só o comecinho. E aí você já tem um primeiro resultado, né? Qual que é o tema mais frequente na fala dos entrevistados? Nesse caso, né, foi as inundações. Mas, como nós tínhamos 4 núcleos de coleta, nós também conseguimos fazer uma análise individual de cada núcleo, né, identificando quais os códigos presentes, os temas presentes nos núcleos e quais os temas presentes em todos os núcleos, quais são os temas em comum, né, entre todos esses sujeitos que moram às margens do rio e os temas individuais que são característicos de apenas uma determinada região. Então, eu fiz essa análise, que eu chamei de uma análise intergrupos e intragrupos, e realmente teve um resultado bem interessante. Essa tabela é gerada no Atlas TI, você apenas faz alguns ajustes. Bem, a segunda etapa, né, que é a questão da categorização, como que funciona? Com base na teoria também da Laurence Bardin, você pode pegar todos esses códigos, né, esses códigos temáticos que têm coisas em comum, né, e aí você agrupa eles em uma categoria que você vai dissertar sobre esse tema, né, o que está presente nas falas. Então, nesse caso ali, nós percebemos que a questão da presença do esgoto, o cheiro do rio, né, um cheiro desagradável, a aparência de esgoto, a presença de lixo, até a própria questão que a população falava que parecia que o rio estava morto. Então, a gente chegou na conclusão que esses códigos, eles eram uma categoria chamada efeitos da poluição. E nós dissertamos sobre isso, né, nos resultados,
com um total de 32 citações, que é exatamente a somatória das citações vinculadas a cada código, né? Como que isso fica? Essa tabela, né, eu fiz manualmente, porque muitos pesquisadores optam por colocar as falas comprobatórias no corpo do texto, mas como nós tínhamos muito material, assim, um número absurdo, né, de falas, a gente optou por dissertar sobre o tema no corpo da dissertação e colocamos, então, essas tabelas com as falas comprobatórias e sempre vinculado aos códigos, né? Aqui na esquerda vocês podem ver qual que é esse somatório de códigos, né, junto dessa categoria chamada efeitos da poluição. Então, o interessante do Atlas TI é o que eu já havia comentado, toda vez que eu clico, dou 2 cliques em cima do código, né, esse código, por exemplo, presença de lixo e resíduo, toda vez que eu dou 2 cliques nesse código, abre uma janelinha com todas as unidades de contexto, todas as falas comprobatórias que eu fiz a anotação dizendo que era vinculada a esse código. Então, essa é a grande facilidade do Atlas, que uma vez que você faz toda a análise lá, você consegue ter sempre o documento de origem, aonde que você, por que você pegou essa frase, por que você chegou nesse resultado, né? Aqui é um outro momento, então, como eu havia falado, a gente separou a análise em 3 eixos temáticos, né, para facilitar a análise individual, e posteriormente a gente fez uma análise tentando identificar quais os temas semelhantes que entre esses eixos temáticos, né? Então eu chamei essa parte da dissertação ali de interrelações, né? Foi uma parte que a gente dissertou sobre as conexões entre esses temas, né? Então nós pegamos ali todas as categorias semelhantes e aí dissertamos sobre o assunto, fazendo esse esquema, né, visual que o Atlas possibilita. Bem, aqui só para finalizar, então, que a questão da categorização que a gente fez, nós dissertamos, né, sobre essa categorização, sempre da categoria mais frequente para menos frequente, porque a análise de conteúdo, como a pesquisa qualitativa em si, é uma pesquisa que você necessita, né, ir a fundo no tema, então você tem que sempre estar atento a todos os temas que vão surgir ali nas entrevistas, independente da frequência de citação. Então a gente tem efeitos da poluição com 37 citações, e a gente tem ali na categoria 16 com apenas uma citação, mas é de acordo, né, com o método, nós somos obrigados a sempre estar atentos a essa questão de todos os temas, da qualidade mesmo, de a fundo, né, no conteúdo. Bem, aqui sobre a segunda etapa, então, que é a questão do quantitativo, né, do questionário. Eu trouxe novamente esse esquema, né, que é justamente para mostrar que a amostra, o método de coleta e o método de análise foi totalmente diferente. Então, a gente teve a amostra, né, do questionário, ela não se limitou só aos moradores do entorno do Rio, como foi com a entrevista, a gente expandiu, então, abrangendo todos os moradores de Lages com idade igual ou superior a 18 anos. Esse questionário, ele foi um questionário online, e nós pagamos, né, nós optamos, então, não utilizar essas plataformas gratuitas, e sim uma paga, para rastrear o IP desses respondentes, porque durante esse processo, né, que o questionário ficou disponível na plataforma online, eu fiquei controlando, né, para ver se as pessoas que estavam respondendo eram realmente os moradores de Lages ou não. Então, depois dos resultados, né, eu tive que fazer uma filtragem, excluir todas as pessoas que não eram de Lages que respondiam, porque isso aconteceu. Então, eu excluí essas pessoas da amostra. E o método de análise, então, ele vai desde uma estatística descritiva, né, com porcentagens, e também nós fizemos um teste aqui quadrado de Pearson, que se trata de um teste de independência de variáveis. Bem, antes de falar sobre o cálculo da amostra, eu resolvi trazer um pouquinho aqui do questionário, né, como as pessoas visualizaram o questionário, que foi uma parte, assim, bem interessante, até mesmo quando eu estava estudando estatística, que eu fiz uma disciplina fora do pós-arc, né, sobre estatística,
uma vez que o pós-arc não tem, né, uma disciplina voltada a essa questão. Então, eu fui para a educação física, fazer uma disciplina chamada bioestatística. E é muito interessante, assim, quando a gente estudou sobre a construção de um questionário, né, como é importante você pensar em todos os critérios, tudo que tu coloca no questionário e como isso vai afetar o cálculo da amostra. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aqui, o que nós fizemos. Primeira coisa, né, o respondente, ele aceitava participar da pesquisa, e também ali tinha a questão do termo de consentimento, né, do comitê de ética. Uma vez aceita a pesquisa, tinha pergunta, né, a questão do sexo, feminino, masculino, é uma variável qualitativa. A questão da faixa etária, né, também tinha algumas opções ali entre tal idade e tal idade. Então, quando a gente trata a idade como faixa etária, também é uma variável qualitativa. E a escolaridade também foi outra variável que a gente abordou. Eu vou falar aqui sobre esse rol de opções, que é justamente para vocês verem como isso afeta no cálculo da amostra. Então, basicamente, assim, quanto maior o rol de opções que você dá para o respondente, né, dentro do questionário, maior vai ser o teu número da amostra, né? Então, não é uma razão direta, mas tem um fator específico para isso. Então, as chamadas categorias, né, tipo essas categorias dentro dessa variável escolaridade aqui, então tem 4 categorias, isso vai fazer um cálculo lá que vai chegar a tal, né? Então, influencia no número da amostra, sim. Por isso que a gente tem que pensar nessa construção do questionário. Uma outra pergunta foi em relação ao bairro, né? Qual que é o bairro que a pessoa mora. E aí eu já vou mostrar também um dos resultados, o porquê que nós fizemos isso. E depois, na segunda página, então, do questionário, os respondentes tinham a seleção visual. Aqui é uma outra questão também desse design experimental estatístico, né? O porquê que nós escolhemos uma seleção visual e não colocamos uma escala numérica, por exemplo, uma escala Likert, né? Muitas pessoas colocam a escala Likert e a pessoa vai dar uma nota de qual ela mais gosta, de qual ela mais prefere, enfim. Bem, como nós tínhamos muitas imagens, né, muitos cenários que nós gostaríamos de avaliar, nós chegamos à conclusão de que seria muito exaustivo para os respondentes darem notas e tornaria o questionário desinteressante, as pessoas poderiam parar de responder no meio do caminho, porque são muitas imagens. Então, nós escolhemos a seleção visual. Então, a pessoa apenas falava não, a pessoa apenas selecionava o cenário que ela mais gostava, depois o cenário que ela menos gostava, e assim o questionário se tornava mais interessante, mais rápido, tanto é que a média de conclusão do questionário foi 6 minutos, então foi bem rápido. Posteriormente, a cada seleção visual, nós perguntávamos brevemente, né, para fazer um comentário breve sobre o motivo dessa escolha. Que isso foi, então, quando você tem um texto, né, você pode tratar de forma qualitativa ali na análise de conteúdo, né, que é semelhante ao que eu fiz nas entrevistas. Bem, então, dito isso sobre a construção do questionário, só mostrar rapidamente aqui o cálculo da amostra, né, por que influencia. Eu utilizei, obviamente, né, que a gente tem toda a parte teórica, mas eu utilizei esse software chamado GPower para fazer o cálculo da amostra, e vocês podem ver na tabela que para você iniciar o cálculo, você tem que colocar o teste estatístico desejado, né? Então, nós chegamos, o nosso design experimental ali do questionário, chegou na conclusão de que seria o Q quadrado, né? Não vou entrar muito nesse tema, porque é um tema bem longo. E, então, isso já vai ser considerado, né, no cálculo da amostra. Posteriormente, você escolhe o effect size, aí tem ali o erro probabilístico, né, que já é um padrão, né, o 0,05. O poder do teste, nós colocamos 80%, né, e esse grau de liberdade, que no meu caso foi 12, né, para chegar a uma amostra mínima de 193 pessoas, ele está vinculado, é um cálculo separado que está vinculado àquele rol de opções que você dá para o respondente dentro da tua pergunta, né? É como eu tinha falado lá do caso da escolaridade.
se são 5, 6, 8 opções, quanto mais opções você dá, maior vai ser esse cálculo do grau de liberdade. Então, nós chegamos a essa amostra mínima de 193 respondentes, porém, nós tivemos uma amostra maior de 320 respondentes, né? Então, quanto mais maior a tua amostra, a gente pode dizer que maior vai ser o poder do teu teste, né? Então, basicamente isso. Sobre a simulação dos cenários, então, a Vanessa, a gente estava até conversando sobre isso, que seria muito importante salientar a necessidade, né, de uma boa revisão de literatura, uma boa fundamentação teórica, porque nós tivemos que escolher variáveis, né, para trabalhar com a simulação desse cenário. Então, a gente não transforma as imagens de forma aleatória, nós transformamos a partir de variáveis, né. Então, esses critérios, essas variáveis, elas foram escolhidas a partir da fundamentação teórica e principalmente da revisão sistemática de literatura, que foi realizada sobre o tema, em que a gente identificou esses fatores, né? Então, nós tivemos duas variáveis, o nível de naturalidade das margens do rio e o lazer e recreação passivo, né? Então, aqui na imagem, seria a imagem original, né, de um trecho do rio, na cidade de Lages, e para vocês verem como foi feita essa simulação. Nós iniciamos, então, com o nível de naturalidade 0, então, a opção sem lazer e a opção com lazer. Depois, passando para o nível de naturalidade 1, também a mesma coisa, sem lazer, com lazer. Nível de naturalidade 2 e o nível de naturalidade 3. Então, foi mais ou menos esse o teste. Eu escolhi a opção de mostrar de forma aleatória, né, para o respondente. Então, cada pessoa que acessava o link do questionário, ele via de forma aleatória, né? Então, ela não era sempre essa ordem, obviamente que não era essa ordem, né? Bem, entre os resultados, aqui eu trouxe esse mapa de distribuição da amostra para falar justamente o porquê que nós pedimos que o respondente identificasse o bairro, né? Então, a primeira coisa da identificação do bairro é visualizar a abrangência do estudo e como está distribuída essa amostra na cidade de Lages, né? Uma vez que a gente estava estudando todos os moradores, né? A nossa amostra é todos os moradores. E um segundo momento também, que foi possível somente com essa questão do questionário, qual é o bairro que você mora, foi possível a gente dividir a amostra em 2 grupos para fazer uma análise, uma primeira análise, que seria a preferência visual de pessoas que moram no entorno, em bairros, né, do entorno imediato do Rio Cará, versus a preferência visual de pessoas que moram em bairros afastados do Rio Cará. E somente com essa pergunta, né, no questionário, nós conseguimos fazer essa análise, que está vinculada, obviamente, a uma fundamentação teórica, que é o conceito de familiaridade, né, que nós trabalhamos na arquitetura. Então, nós identificamos isso. Existe diferença na preferência visual entre moradores de perto, moradores de longe, e dissertamos sobre o assunto. Bem, um outro resultado de estatística descritiva, né, que seria só a porcentagem, se refere aos cenários de maior preferência, né? Então, somente com a porcentagem nós identificamos que esse cenário F foi o cenário de maior preferência entre toda a amostra, né? Não agora dividido por bairro, de toda a amostra. E como eu havia falado, que nós pedimos no questionário, né, para a pessoa explicar o porquê que ela preferiu aquele cenário. Então, todas as explicações foi levada para o Atlas TI e analisada de forma qualitativa esses temas, né, do motivo das pessoas escolherem, e como vocês viram, a questão da frequência, né, que o Atlas TI possibilita você identificar a frequência de citações depois que você finaliza a análise. Então, a gente trouxe essa justificativa junto com uma imagem para não ficar uma coisa solta, né? Dizer, olha, a pessoa escolheu essa imagem aqui e acabou. Então, é essa grande qualidade, assim, a grande questão, eu acho, da pesquisa multimétodo, é exatamente isso, é a gente identificar quantitativamente um resultado e também trazer
a profundidade de uma pesquisa qualitativa, que é mostrando os motivos, né? Olha, ela escolheu a imagem F por causa da acessibilidade física, a acessibilidade visual, a integração entre ambiente natural e construído. Então, todos esses temas, eles vêm como uma justificativa. Bem, aqui a mesma coisa, né, funcionou com a imagem D, que foi a segunda de maior preferência, e a imagem A, que foi a menos preferida entre todas, né, e o porquê que as pessoas não preferem essa imagem, não querem, né, ver essa situação acontecer. Bem, para finalizar essa parte estatística, a gente também fez, como eu havia falado no início, né, o teste de independência, que nós queríamos avaliar se existe associação entre a variável lazer, né, e nível de neutralidade das margens. Então, aqui tem a tabelinha e também tem a tabela de contingência, né, entre essas variáveis, que mostra exatamente, o resultado, né, foi que existe dependência dessas variáveis, sim, e uma das questões, né, mostrou isso. E nessa tabela do Q quadrado aqui de Pearson, a gente consegue ver exatamente aquela questão das simulações fotográficas que eu havia mostrado, que são de 4 níveis, né, de naturalidade, começando do zero, numa coluna, e aí na outra a questão do lazer passivo, que é existe ou não existe. Então, as simulações fotográficas, elas foram feitas já pensando no teste, né, como que funciona o teste Q quadrado. Então, não é uma coisa assim que dá para fazer um e depois fazer o outro. São decisões que você tem que tomar ao mesmo tempo, né. E aqui, sobre as variáveis pessoais, então, né, que nós também avaliamos se existe associação dessa questão, dessa preferência, né, por nível de naturalidade das margens, e as questões pessoais, variáveis pessoais, como sexo, faixa etária e nível de escolaridade. E descobrimos que não existe associação, então é um resultado estatisticamente significante, né, assim como esse da associação aqui do lazer e nível de naturalidade das margens. Bem, diante do exposto, então, tem algumas questões importantes que dá para a gente debater. A primeira é sobre quais os benefícios de uma pesquisa multimétodo quali quantitativa. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas a partir da minha experiência, eu acho que o cruzamento desses dados, né, ele enriquece muito a pesquisa e fornece muito material para publicação. Então, que também é uma dos objetivos, né, da produção científica. Então, eu acho que é uma abordagem de pesquisa muito, muito benéfica. E também segue essa tendência científica internacional, né, do quali quantitativo. Eu digo isso pela experiência no meu campo de pesquisa, né, da minha dissertação, que foi a percepção ambiental. Então, a gente viu na revisão sistemática que praticamente todas as pesquisas trabalham com dados quantitativos e também trazendo esse aprofundamento, né, com as justificativas dos usuários. Então, acho que segue essa tendência científica internacional. E em relação aos desafios, né, dessa abordagem, é a grande quantidade de dados para ser coletado e analisado. Realmente, vocês puderam ver, assim, que foi uma pesquisa de fôlego, e no caso ali no âmbito, né, do nosso grupo de estudos, eu era a única pessoa que estava trabalhando com essa temática aqui em Lages, e então foi, assim, muito conteúdo para coletar e analisar. Então, eu acho importante trazer esses desafios. Bem, eu acredito que seja isso. Agradeço novamente a participação de todos, o interesse, e acho que dá para abrir para o debate agora. Muito obrigada, Fernanda, pela tua exposição, foi muito esclarecedora. Bom, alguém tem algum questionamento para fazer para a Fernanda, que queira abrir a sua câmera, o seu microfone para fazer esse questionamento? Eu gostaria só de começar parabenizando, né, a Fernanda, assim, pelo excelente trabalho e pelo rigor do processo, e ao mesmo tempo
a naturalidade da apresentação, né? Dá para ver assim que ela internalizou todo o processo, ela sabe a pesquisa, né, do avesso, enfim, é muito, muito importante esse teu depoimento, Fernanda. Eu queria destacar alguns pontos assim, desde dos verbos usados nos objetivos, né? Achei muito interessante assim, eles são ao mesmo tempo claros, né? Mas eles mantêm, né, esse caráter da investigação, né? Então, parabéns também para a orientadora, né? Por exemplo, examinar, identificar, expressar, vocês conseguiram ali com as ferramentas da arquitetura mesmo, né? Além dos dados das pesquisas, mostrar os resultados finais a partir desses objetivos, né? E depois da delimitação, a Fernanda estava dando uma aula aqui, né, realmente sobre como fazer a pesquisa, os critérios, então, assim, foi de grande valor mesmo para os grupos, né? Depois eu posso até fazer mais alguma outra questão, mas eu queria mesmo era demarcar essa parabenização. Obrigada, professora Berenice. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu estou inscrito aí, mas não sei se posso falar. Ah, nossa, será que eu não tô? Eu acho que eu não estou rolando a barrinha aqui, desculpa, Ju. Ah, não, que isso. Não, nada, eu acabei de levantar a mão, na verdade. Bom, eu também, assim como a Berenice, não tenho uma dúvida muito específica, até porque a tua apresentação foi muito clara, eu gostei bastante, fiquei feliz de ver alguns dos colegas aqui, dos orientandos também assistindo, porque eu acho que uma apresentação como essa ajuda a colocar no radar dos nossos pesquisadores a seriedade e o rigor metodológico que uma pesquisa pode e deveria ter, né? Então, assim, queria parabenizar tu e a Vanessa pelo excelente trabalho, né? A gente vê rigor metodológico do início ao fim da pesquisa, então, desde a hora lá que você estava dizendo como que você estabeleceu critérios a partir do que tinha na literatura, até passando lá pelo cálculo amostral, né? Conheci ali uma ferramenta que eu sequer conhecia, Gpower, que tu falou, né? Sim, Gpower. Depois o Atlas TI, a gente viu no Hiperlab, mas às vezes o pessoal tarda para usar, né? Então, pô, eu vi que você já pegou, já usou, achei isso muito bacana. E eu queria dizer, assim, que aprendi algumas coisas aqui contigo, tá? Essa questão do grau, não é minha área, a pesquisa quantitativa, mas a gente vem insistindo nela, porque sabemos que é ali que se faz ciência hard, assim, né? Então, essa questão do grau de liberdade eu não sabia, né? Depois, até em um outro espaço, queria te perguntar melhor como é que isso funciona. A gente sabia que tinha uma relação entre a quantidade de respostas, até porque a coisa vai se distribuindo, né? Então, quando tu diminui, restringe as respostas, tem uma tendência de concentração, mas eu não sabia que existia um cálculo para isso, e achei muito legal conhecer, né? Uma coisa legal que eu queria aproveitar o momento aqui também para falar é que no nosso grupo de pesquisa ali, o meu irmão vai dar uma palestra que está muito alinhado com o que tu trouxe aqui. Ele vai falar sobre estatística descritiva inferencial. Vai ser no dia 28/4, às 8 da manhã. Depois eu vou colocar o link aqui, se alguém quiser assistir, está convidadíssimo. Ele está fazendo o doutorado dele no Cefid, ali da UDESC, e por ser saúde, ele tem muito essa questão de pesquisa quantitativa, né? Então, pode ser legal para outras pessoas, e Fernanda, se quiser assistir também, está convidada, embora eu acho que você está dando ótimas aulas aí, talvez não precise, mas é sempre bom ver outro pesquisador falando dessa temática. Mas era isso, parabéns, fiquei muito feliz, fiquei feliz de ver os amigos e alguns orientandos aqui, e vamos aplicar algumas coisas, vamos te procurar, possivelmente, procurar você e a Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, Gilson. Está com a mão levantada, pode fazer uso da palavra. Tá, vou baixar a mão, então, pronto. Olha, eu queria depois ouvir o que os alunos vão comentar também, mas, assim, primeira coisa é dizer que estou bem satisfeito de ver essa abertura do nosso ciclo de palestras começar tão bem, sabe? Aqui no momento de avaliação do trabalho, evidentemente, mas cai um monte de elogios aí na fala dos outros, eu complemento esses elogios. Uma coisa que a Fernanda falou, que eu achei muito interessante, aí eu compartilho com os colegas, é que ela citou o curso de estatística na educação física.
E assim, gente, eu sei que lá eles dão uma disciplina de análise quantitativa, que nesse de bioestatística é muito forte, muito bem dada. Eles fazem trabalhos quantitativos, não qualitativos, sério. E assim, a gente não vê nas outras pós-graduações, em boa parte delas, assim, uma coisa tão forte, tão precisa. E lá eles fazem isso de maneira assim, bem pesada. Alguns colegas meus, às vezes, me procuram para um apoio, para dar algum livro, sugerir alguma coisa. Então, que bom que você fez isso, porque eu acho que foi botar o pezinho fora lá da arquitetura, né, que permitiu. No nosso curso de pós-graduação aqui no design, no pós-design, nós temos disciplinas, mas elas não avançam tanto na prática. A gente fica naquela parte teórica, porque os alunos chegam crus, e se você não consegue dar essa parte metodológica inicial, há alguma dificuldade, então a gente não consegue avançar tanto. Então, que boa dica que você deu, se alguém quiser se aprofundar, fazer isso lá. O Fernando, uma coisa legal que você falou ali foi a junção da análise quali com a quant, né? Eu defendo isso o tempo todo. Eu acho que a quantitativa ela vai dar percentuais, médias, tudo mais, dá uma visão geral, se escreve bem, mas para entender bem as coisas, no lado humano e profundo, tem que ser pesquisa quali, né? A quantitativa vai dar relações, estabelecer lá a significância, como você falou, as correlações, mas, gente, eu gosto de juntar as duas. E que legal que você fez isso. E mais interessante ainda, eu até dei uma aula para graduação hoje para o curso de design, e eu trabalhei a parte de análise qualitativa com eles e reforcei que a análise de conteúdo, ela tem essa característica que ela junta as duas, ela permite abordagem quantitativa com aquelas frequências, e você mostrou bem algumas tabelas ali no início, né? E a partir daquilo você tem um foco. Então, para quem está assistindo isso, veja só, não tenha medo de fazer uma análise quantitativa, mesmo quando o tema ele tem uma abordagem prioritariamente ou preponderantemente qualitativa. Porque o quant vai te dar a lanterna para apontar para determinados aspectos, e aí no qual você aprofunda. E foi isso que ela fez com muita felicidade. Eu achei fantástica aí a tua abordagem. Como você disse, a população, você falou amostra algumas vezes, a população era a cidade de Lages inteira, né? E aí a amostra foi aquela quantidade de pessoas. E isso é muito importante, determinar qual é a população e a amostra, né, em um grupo, e acho que foi bem bacana. Então, o pessoal tem aí umas 4 ou 5 coisas importantíssimas de uma pesquisa, no mínimo, que se apontou. Então, parabéns para ti, para a tua orientadora, e parabéns aí por essa... O pessoal tirou tempo para vir hoje e participar, porque todo mundo ganhou. Valeu, era isso. Obrigada. Fernanda, tu quer responder? O Júlio, ele fez um questionamento sobre estatística antes de fazer a exposição dele. Tu quer responder o questionamento do professor Júlio? E aí já responde também o professor Gilson? Obrigada, professor Gilson. Sim. Eu só estou abrindo aqui, né? O professor Júlio, né, fez esse comentário sobre o grau de liberdade, né? Ele é um cálculo separado, né? Só deixa que eu coloquei aqui no rodapé do meu trabalho. Ele é um cálculo separado, que eu estou tentando achar a formulazinha aqui. Se eu não achar, eu passo para ti depois, professor Júlio. Mas ele está vinculado ao tipo do teste, né? Então, o cálculo de grau de liberdade ali, ele está vinculado ao teste Q quadrado. Então, por exemplo, se for um outro teste, tem uma outra fórmula, né? Então, ele está vinculado sempre ao tipo do teste. Se eu não me engano, a fórmula falava sobre... era lacuna... agora eu não vou saber decor aqui, mas eu vou achar que tá na minha dissertação e eu te passo. E em relação à disciplina de estatística, ali que o professor Gilson também comentou, eu até tinha esquecido, né, eu coloquei o símbolozinho do R ali na apresentação de slides, mas eu esqueci de comentar que a estatística, então essa análise estatística, ela foi feita no software R, e é justamente, assim, o que me trouxe esse embasamento lá da educação física, a disciplina de bioestatística foi com o professor Adriano Borgato, e é basicamente uma estatística para não estatísticos, né? Então, você tem ali o pessoal da educação física e muito pessoal de fora que tenta fazer essa disciplina justamente por ser tanto a introdução teórica, mas também a aplicação no software R, que é o software de maior... que o mundo inteiro, né, usa esse software. Muita gente usa também o SPSS. Antes de eu começar a disciplina, o próprio professor tinha comentado que dava disciplina baseado no SPSS,
mas agora com essa onda do R aí, que é uma tendência internacional, eu acredito, eles trocaram já o software, então é sempre essa questão, assim, esse embasamento teórico já aplicado ao software R, e eu acredito, assim, que eu recomendo, né, disciplina para todo mundo, mesmo quem tem medo de estatística, porque eu sou uma pessoa que tinha medo de estatística, eu fiz essa disciplina e eu descobri que não é, que tem como, assim, a gente fazer uma pesquisa quantitativa mesmo não tendo esse background, né, que a gente na arquitetura ali, como eu falei, a gente não tem essa opção na nossa pós-graduação, e eu acho que é uma boa oportunidade, assim, de seguir essas tendências internacionais, então eu recomendo essa disciplina ou outra, enfim, que vocês puderem fazer. Bom, obrigada, Fernanda. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, bom, enquanto ninguém levanta a mão ou coloca a pergunta no chat, eu queria só fazer um comentário. Eu tinha pedido para a Fernanda colocar na palestra dela, né, os logotipos desses programas, porque existem vários tutoriais na internet que quem não tem conhecimento pode buscar. O Atlas TI, ele tem uma versão gratuita, né, Fernanda, para a versão de conhecimento dela, né, se me fugiu a palavra agora, mas enfim, para conhecer o software, né, que ela tem algumas limitações, mas muitas pessoas usam essa versão gratuita para poder fazer as suas pesquisas, né, mesmo com as limitações impostas. Então, existem tutoriais para o uso desses softwares, né. O software R também é livre, né, tem cursos online, inclusive, sobre o software e diversos tutoriais. Então, assim, quem tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesses softwares pode buscar eles na internet, né, através desse material que a Fernanda apresentou. Então, eu acho que já é um bom conteúdo para o pessoal aí desenvolvendo nessa época que estamos aí todos em casa trabalhando, né? Professor Júlio levantou de novo a mãozinha, pode falar, professor Júlio. Não, eu só queria aproveitar o momento, assim, já que a sala está cheia, e trazer aqui uma observação empírica que eu tenho, assim, e que eu acho que nessa apresentação da Fernanda ficou evidente, assim. Eu tenho tido a percepção totalmente empírica, nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas de quando a pessoa tem uma experiência com uma pesquisa quantitativa, ela se torna mais criteriosa também na pesquisa qualitativa. A gente viu um pouco isso no teu trabalho, né? Porque para tu afirmar com números algumas coisas, você tem uma série de fórmulas, você precisa ser metódico, né? E eu tenho essa percepção, e eu recomendo a todo mundo que está iniciando na pesquisa científica, principalmente em mestrado, assim, quando tiver a oportunidade, se não for na pesquisa principal, nem que seja dentro de uma disciplina ou que seja numa investigação paralela, faça uma pesquisa majoritariamente quantitativa, porque parece que vira uma chave dentro do seu cérebro e você vira um pesquisador mais criterioso. E eu acho que essa apresentação da Fernanda deixa isso muito claro, porque ela teve o pensamento de um pesquisador criterioso nos dois lados, fazendo quantitativo e fazendo qualitativo. E talvez se ela não tivesse essa experiência com a quantidade, não sei dizer, mas o que eu percebo é que quem só vai sempre para o qualitativo acaba não sendo tão criterioso, mesmo o qualitativo tendo uma série de mecanismos para obter rigor científico. Mas parece que a pessoa leva mais a sério depois que passou pela quantidade. Essa é a minha percepção, e que eu queria externalizar aqui para o pessoal começar a levar mais a sério. Assim. Parabéns de novo. Eu prometo que não interrompo mais. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Sim, eu concordo plenamente com o que o professor Júlio falou nessa experiência do meu mestrado. A gente começou achando que ia ser só qualitativo e depois nós acrescentamos o quantitativo e fomos trabalhando com os dois ao mesmo tempo. E eu concordo totalmente com essa percepção, foi exatamente o que aconteceu comigo. Como a gente aprende, né, uma pesquisa quantitativa, a gente aprende que tudo tem que ser os critérios muito bem definidos, os critérios muito bem explicados,
e das escolhas, né? Por que você escolhe a variável X ou Y, tudo tem que estar tão bem justificado, que quando você vai justificar ali, escrever, dissertar sobre a qualitativa, você também fica, poxa, mas por que eu escolhi essa amostra? Por que eu escolhi exatamente esse local para coletar minhas entrevistas? Então, você começa a enxergar detalhes, né, que é óbvio que a gente já tinha debatido anteriormente, mas a gente começa a enxergar detalhes, assim, que se torna realmente muito metódico, assim, até parece ser chato, né? Mas vira uma chavinha na tua cabeça e você se torna um pesquisador totalmente diferente. Bom, Fernanda, o Maurício está te parabenizando aqui no chat, dizendo que aprendeu um monte com a tua pesquisa. Eu vou te dizer também que eu aprendi um monte te orientando, tá, Fernanda? Porque quando a Fernanda chegou, eu mostrei alguns estudos na área da arquitetura para a Fernanda e disse para ela que a maior parte dos estudos que a gente via fora do Brasil em arquitetura, eles levavam em consideração a estatística. Não sei se foi por isso que ela resolveu procurar a estatística, mas enfim, eu achei que a Fernanda teve um desenvolvimento fantástico, fui aprendendo muito, muito junto com ela no curso da orientação da Fernanda. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Fernanda? Então, Fernanda, eu te agradeço e te parabenizo por tudo isso, inclusive pela tua apresentação, que foi muito esclarecedora aqui. Muito obrigada, professora Vanessa, muito obrigada a todos, novamente, foi muito bom esse diálogo. Espero que minha experiência tenha ajudado vocês, né? Com certeza, Fernanda, muito obrigada, realmente. Olha, começamos muito bem com as nossas sessões aqui sobre métodos e procedimentos de pesquisa. Muito obrigada, a gente vai deixar documentado, gravado ali no YouTube do laboratório, né? Vai ser um legado muito bom para o nosso grupo aqui do laboratório. Parabéns. Vanessa, parabéns também pelo... Obrigada, Fernanda, obrigada, Berenice, pela oportunidade, obrigada a todos. Tá certo. E nós agradecemos a presença de todos, né? Muito legal vê-los aqui, né? E que continuemos agora mensalmente nesses encontros. Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Parabéns. Parabéns, Fernanda.